Olá, está entrando no ar o seu boletim do esporte desta quinta-feira, 4 de fevereiro. E agradecendo a audiência do advogado e vascaíno Cassiano Guiton, na rua Gilberto Siqueira. Gilberto Vasconcelos e Martinha, lá no Damas Ortiz, e Jackson, torcedor do Goitacás, lá no bairro do Horto. Fluminense passa pelo Bom Sucesso e Fred fez 1-0 ainda no primeiro tempo. Depois de uma boa estreia, friburguense goleado pelo Boa Vista na segunda rodada. Madureira se reabilita diante da Cabofriense e faz 4-2 em Conselheiro Galvão. Na Ilha do Governador, Resende e Volta Redonda ficaram iguais em 1-1. Torcida rubro-negra lotou Moacirzão e vibrou com a vitória do Flamengo por 2-0. Barcelona se classificou para a final da Copa do Rei com goleada 7-0 no Valência. Léo Moura, ex-xodó da torcida do Flamengo, assina contrato com o time catarinense. Ronaldinho Gaúcho, recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Presidente do Conselho Deliberativo do Goitacás e diretor social no bate-papo de hoje do Boletim do Esporte. Tudo isso agora aqui na Terceira Via TV. Olha aí, a segunda rodada do campeonato estadual prosseguiu na tarde e noite de ontem, com vários jogos. Em Bacaxá, na região dos Lagos, o Boa Vista não encontrou dificuldade para golear o friburguense por 4-0. O time serrano tinha estreado bem, derrotando o Macaé por 1-0. O jogo estava equilibrado até os 43 minutos, quando Guilherme Costa fez 1-0 para o Boa Vista. 4 minutos depois, Matheus Paraná marcou o segundo, fechando assim o placar do primeiro tempo. Na etapa final, logo aos 9 minutos, Leandrão marcou o terceiro gol e aos 20, novamente, Matheus Paraná completou o placar e a goleada final 4-0 para o time da região dos Lagos. Enquanto isso, na rua Conselheiro Galvão, Madureira começou perdendo para Cabofriense com o gol de Carlinhos. No entanto, ainda no primeiro tempo, se recuperou e passou à frente do marcador com 2 gols de Hernani e Daniel. Mas aos 4 minutos do segundo tempo, Franco, cobrando falta, empatou para o time de Cabo Frio. Daí em diante, no entanto, só deu Madureira, incentivado lá pela sua torcida, que voltou a marcar com João Carlos, ex-Macaé, aos 29 minutos e novamente João Carlos aos 42. O jogo foi assistido por apenas 400 pessoas, sendo 368 pagantes e uma renda de R$ 4.550. Ainda na parte da tarde, lá na Ilha do Governador, Resende e Volta Redonda ficaram empatados em 1-1. Léo Silva, das 44 do primeiro tempo, abriu a contagem para o time de Resende e Marcelo, aos 35 do segundo, empatou para a equipe da Cidade do Aço. Daqui a pouco a gente volta a falar de outros jogos de ontem pelo campeonato estadual, Fluminense e Bom Sucesso e Macaé e Flamengo. Mas o Barcelona praticamente se classificou ontem, jogando em casa para a final da Copa do Rei da Espanha. O time catalão humilhou outrora grande Valência por 7-0. Soares, uruguai, Luizito Soares, marcou 4 gols. Messi, os outros 3. Neymar, que buscava marcar o seu gol, acabou desperdiçando um pênalti. O jogo de volta será na próxima semana e o Valência vai precisar reverter o placar, o que, convenhamos, é quase impossível. E ex-xodó da torcida do Flamengo, lateral Léo Moura, aquele moicano, chega hoje a Blumenau, em Santa Catarina, para assinar contrato e ser apresentado à torcida do Metropolitano. O time é treinado por Valdir Espinosa, que já foi técnico de Léo Moura. E ainda no time joga o Rafinha, que também atuou com ele no Flamengo. E não é que Ronaldinho Gaúcho foi parar no Vaticano ontem? Foi recebido pelo Papa Francisco. Eles discutiram detalhes do Jogo da Paz, programado para daqui a 3 meses, que reunirá vários astros e ex-astros do futebol mundial. Em 2014, houve um jogo desses e Ronaldinho, apesar de anunciado, não apareceu. O jogo teve Diego Maradona, Valderrama, Roberto Baggio, Shevchenko, Del Piero, Zanetti e até Simeone, que hoje é técnico de futebol.
Próximo adversário do Brasil pelas eliminatórias do Mundial 2018 será no dia 24 de março na Arena Pernambuco, Uruguai. No mesmo dia jogarão Chile e Argentina em Santiago, Equador e Paraguai em Quito, Bolívia receberá em La Paz a Colômbia e finalmente Venezuela e Peru jogarão em Lima. O Equador lidera o grupo sul-americano com 12 pontos, seguido do Uruguai com 9. Brasil, Paraguai e Chile têm 7 pontos. E ainda ontem, pelo estadual da Série A, o Fluminense não teve dificuldade para golear o fraco Bom Sucesso. 4-0, com direito a 2 gols de Fred, um de Cícero e outro de Scarpa. O time leopoldinense resistiu até os 34 minutos, quando num cruzamento de Pierre, a zaga falhou e Fred chegou para sacramentar. À noite, o Flamengo veio ao Norte Fluminense e, sem muito esforço, acabou derrotando o Macaé por 2-0. Os gols do rubro-negro foram marcados por Wallace no final do primeiro tempo e Marcelo Cirino no tempo final. O estadual prossegue hoje com 2 partidas, 5 horas da tarde. O Tigres do Brasil enfrenta o Bangu no estádio Los Lários, ambos buscando a reabilitação, já que perderam seus jogos na abertura do campeonato. E às 19h30, o Vasco vai à Baixada Fluminense enfrentar o América no estádio Giulite Coutinho em Edson Passos. O Vasco venceu na primeira rodada, enquanto o América empatou na região dos Lagos. E lembrando que a equipe do São Paulo, jogando ontem lá no Peru, enfrentando a Universidade César Valerro, empatou em 1-1. O jogo de volta será no Morumbi na próxima semana, e se empatar de 0-0, a equipe do São Paulo já estará classificada. O gol do time tricolor paulista foi marcado pelo argentino Caleri, que estreou no jogo de ontem. Daqui a pouco nós voltamos com o presidente do Conselho Deliberativo do Goitacás, doutor Sérgio Armando Júnior, e com o diretor social Rodolfo Laterça. Atenção, torcida do Goita, que logo mais tem jogo no Arizão, hein? Goitacás enfrentando o Itapimirim. Segura aí, é rapidinho, é pá e bola.